Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos dar sequência ao período que nós estamos estudando da história do Brasil, que é o período populista, que foi demarcado esse período entre os anos de 1945 a 1964. Bom, nesse período nós temos uma sequência de presidentes que são eleitos democraticamente, então nós temos um processo de eleições, de processos eleitorais que se sucedem e que elegem o presidente e também elegem o vice-presidente da República. Esse período é muito importante entender que havia um debate nacional em que nós vamos ter grupos divididos em relação às suas ideologias, em relação aos seus interesses e projetos de Brasil. Nós temos aí então bem evidenciado um grupo que se associa a ideias e são chamados de nacionalistas. Esse grupo defende a ideia que para o desenvolvimento do Brasil é importante, então, que o Brasil, o governo brasileiro, fomente a indústria, dê condições para a indústria nacional se fortalecer, para poder fazer frente até mesmo a outros países, a produção de outros territórios, e eles consigam, assim, então, trazer o desenvolvimento, trazer riquezas para o país. Esses são os nacionalistas. De outro lado, nós vamos ter os liberais. Os liberais entendiam que para o Brasil crescer e se desenvolver, ele precisava receber, se aliar a outras grandes potências, especialmente nesse caso aqui com os Estados Unidos, e receber indústrias estrangeiras. Essas indústrias se estabeleceriam no Brasil, que daria condições para elas se estabelecerem aqui, e elas, por sua vez, gerariam empregos, gerariam renda, gerariam, enfim, um crescimento econômico para o Brasil. São dois projetos, são projetos que definem o interesse de cada grupo social envolvido. Nesse contexto, nesse pano de fundo, nesse cenário todo, que ainda em um cenário ainda anterior a ele, nós temos ali desenhada a Guerra Fria, o embate ideológico entre Estados Unidos e União Soviética, do capitalismo versus comunismo, e obviamente esse tema da Guerra Fria, desse embate ideológico, ele vem para o Brasil e assume também suas posturas e seus posicionamentos de acordo com as tendências que estão acontecendo aqui no Brasil. De 1945, o final da era Vargas, o final da ditadura de Getúlio Vargas, quando ele acaba renunciando, voltando para São Borja, no Rio Grande do Sul, há novas eleições no Brasil, onde o candidato apoiado pelo Vargas, o general Dutra, Eurico Gaspar Dutra, vence as eleições, se torna presidente e vai governar de 1946 até 1951, quando há novas eleições, e aí Getúlio Vargas se candidata novamente não, ele se candidata, porque as outras vezes ele não foi um candidato eleito, embora ele tenha participado das eleições de 1929 para 1930, mas perdeu essa eleição. Mas agora ele se candidata num processo bastante democratizado, podemos dizer assim, com base numa Constituição que foi elaborada em 1946, uma Constituição que para sua época era bastante democrática, perto das outras que nós tivemos aí anteriores a ela. E Getúlio Vargas sai vencedor, assume o poder num contexto de Brasil bastante diferente daquele que ele governou por praticamente 15 anos, ali de 30 até 1945. Getúlio Vargas vai se ver diante, principalmente, de uma imprensa agora livre, que não é mais censurada. Então Getúlio vai ter que aprender a conviver com a chamada oposição, que vai seguir ele de perto. Dado a esse cenário de nacionalistas versus liberais, Getúlio Vargas vai assumir uma posição bastante nacionalista, bastante protecionista da nossa indústria, o que vai fazer com que ele desagrade a diversos grupos. Então o posicionamento de Vargas já fica claro já no seu primeiro ano de mandato. Em 1951 ele lança os planos quinquenais, que são planos de investimento pesado em energia, infraestrutura, transporte, para que as indústrias nacionais elas tenham suporte, tenham condições de crescer e se desenvolver. Esse posicionamento de Vargas vai fazer com que ele atraia simpatizantes, obviamente, mas também muitos oponentes. Então, a elite agrária se vê desfavorecida nesse contexto, e é importante lembrar que a elite agrária ela vem se consolidando no Brasil desde 1500. Desde 1500, o que prevalece aqui no Brasil é a elite agrária, que depois passou a produzir a cana-de-açúcar, a pecuária, ela depois vai ser a elite do café. Enfim, o Brasil sempre foi um grande agroexportador, sempre foi. E essa elite sempre foi uma elite muito influente, muito forte politicamente nas decisões políticas que precisavam ser tomadas no Brasil. Então essa elite ela vai se posicionar contrária às medidas criadas pelo Vargas. Também os Estados Unidos não se agradam dessa postura de Vargas. Eles queriam um posicionamento mais amistoso, para que Vargas aceitasse a vinda de indústrias estrangeiras, aceitasse a demanda
a demanda de lucros, né, que voltasse para o país de origem, enfim, e são planos esses que vão ser frustrados pelo Vargas. Então aí ele já ganha dois rivais de grande peso, né, no cenário político nacional. Tá? Outra questão bem importante e que evidencia esse posicionamento nacionalista do Vargas, protecionista, é a campanha do petróleo. A campanha do petróleo, ela já tem início antes mesmo do governo do Vargas, né? Já na época do Dutra já se falava nisso, embora petróleo já se sabia que existia no Brasil desde meados da era Vargas, né? E na Bahia, então tinham sabia de poços, mas é apenas em 1953 que o Getúlio Vargas cria então uma empresa responsável por toda a extração e distribuição do petróleo brasileiro, a famosa Petrobras. Então, em 1953, a Petrobras ela é criada, começa a entrar em funcionamento em 1954, e apesar de ser uma empresa que tenha alguma participação nas suas ações, né, de investidores, né, brasileiros e estrangeiros, a maioria das suas ações estava concentrada no governo. Era o governo que administrava, né, que escolhia o presidente, que tomava as decisões mais importantes da empresa. Então, esse monopólio aí do petróleo brasileiro também vai trazer o desgosto, né, principalmente dos americanos, né, dos grandes produtores norte-americanos do petróleo, né, que queriam esse mercado livre, né, sem a interferência do Estado brasileiro. Né, mas isso acaba sendo frustrado, aumenta aí a oposição a Vargas por parte dessas forças internacionais, né, mas ele segue em frente nesse projeto, né, a Petrobras ela nasce, é uma empresa extremamente forte, extremamente influente na nossa política desde aquela época, desde os anos 50 até o presente. Diante desse cenário, então, nós vamos construir, né, então, um grupo de apoio e um grupo, né, que acaba, de fato, fazendo oposição a Vargas. Né? De apoio, nós temos dois grandes partidos políticos criados pelo próprio Vargas, né? O PTB e o PSD. O PTB com uma pegada, com um corpo de ideologias muito ligadas ao trabalhismo, né? As origens, né, de Vargas, né, lá da década de 30, ele mencionava essas questões, ele usou isso como plataforma de governo dele. Né? Depois deu uma largadinha nisso daí, né? Assumiu algumas posturas um tanto elitistas, aí, principalmente no chamado Estado Novo. Né? Criou também um outro partido chamado PSD, né? Esse partido já era mais um partido elitizado, né? Não tinha como prioridade essas pautas populares de trabalhadores. Tá? Mas enfim, de qualquer forma, esses dois partidos apoiavam o Vargas, né? E mantinham ali, principalmente na Câmara dos Deputados e no Senado, né? Mantinham esse apoio, mantinham o seu lado de Vargas. Nós tínhamos uma elite industrial que obviamente foi muito beneficiada, né, pelas ações iniciais aí do Vargas, né, que obviamente apoiavam. Mas lembrar que essa elite ainda é muito incipiente, ela ainda está nascendo, eram poucas pessoas que participavam, né, dessa nova realidade econômica do Brasil. Tá? O operariado, né, tinha uma gratidão muito grande com o Vargas, né, lembrando que ele foi criador da CLT, ele foi criador de uma série de conquistas trabalhistas, né, o que faz com que ele seja reconhecido, né, era o slogan dele desde o governo da década de 40, como o pai dos pobres, né, e ele gostava de manter essa postura diante da classe operária, né, que o apoiava de uma forma bastante contundente. Tinha um grupo de militares também, mas os militares, nós vamos ver que aos poucos vão deixando esse apoio, né, lembrando que lá na década de 30, quando Vargas toma o poder, quem entrega o poder ao Vargas são os militares, né, que fecharam com ele. Ao longo do seu governo, esses militares vão tirando esse apoio, vão saindo, né, da base de apoio do Vargas, e chega aqui, né, em 1951, 52, né, você vê um esvaziamento, né, dos militares, principalmente das altas patentes, né, descontentes com os rumos das políticas propostas por Vargas. Né. Já na contramão, né, já na oposição, né, existe, como eu já falei, toda a elite agrária, né, do Brasil, que estava descontente com as medidas criadas pelo Vargas. Né. Existe também a influência internacional, especialmente dos Estados Unidos, que demonstrava o seu descontentamento com Vargas. Os comunistas, né, que haviam sido perseguidos pelo Vargas ali no Estado Novo, também não eram felizes com eles, também estava na oposição. A classe média, né, que começava a ver com desconfiança certas práticas, né, tanto que os nacionalistas, né, os políticos associados ao nacionalismo, vão ser erroneamente confundidos com comunistas. Né, e a classe média, com pavor, né, da ideia de um governante com tendência comunista assuma a frente do poder no Brasil, né, vai se posicionar também em muitas situações contrárias aí ao Getúlio Vargas. Um partido em especial vai sempre ser a oposição do Vargas, a UDN, a União Democrática Nacional, através do líder do partido, principalmente o jornalista Carlos Lacerda.
né? O Carlos Lacerda vai ser um opositor do Vargas, um opositor declarado, sabe aquele tipo inimigo número um, né? Então era o Carlos Lacerda em relação ao Getúlio Vargas. E ele é jornalista, como falei, ele tinha um jornal, né? E nesse jornal ele tinha por hábito, né, fazer críticas ao governo. Algumas críticas eram fundamentadas, de fato, cabiam. Certas críticas não tinham provas, não havia substância, né, para ser levada a público, mas ele fazia de qualquer forma. Então o Carlos Lacerda, né, vai ser conhecido aí como o Corvo, né, porque ele atacava diretamente e diariamente, né, as ações do Getúlio Vargas. Tá? E, como eu falei, né, os militares aos poucos engrossavam as fileiras, né, dos opositores ao Getúlio Vargas. Nesse caldeirão aí de acontecimentos, né, entre a década de 52 e 53, nós vamos ver um aumento da inflação que já vinha se desenhando desde o governo do Dutra, mas que chega no ano de 1953, né, em patamares bastante altos para a época, né, o que vai levar aquela classe operária de trabalhadores, né, a movimentos bem organizados, né, de greve, né. Nós temos ali a famosa greve dos 300 mil, né, que vão paralisar as suas atividades e que vai dar um grande baque no governo, né? E é nesse contexto que Getúlio Vargas, com o apoio e com orientações também do seu ministro do Trabalho, o João Goulart, né, eles vão propor uma solução para esse problema aí do Brasil, principalmente da inflação, das perdas salariais, uma proposta de aumento de 100% no salário mínimo. Essa proposta vai causar um grande baque, né, principalmente entre os empresários, né, que vão ficar desesperados, né, por conta de terem seus lucros diminuídos, né, e vai colocar tanto o Getúlio Vargas quanto o próprio João Goulart, que mais à frente será presidente, e será um presidente que vai ser derrubado, né, já dando spoiler aqui, vai colocar eles como inimigos número um, né, de uma certa elite brasileira, de um certo grupo, né, e que aos poucos vai tentando angariar mais aliados para essa oposição ao Vargas. Né? Então, um cenário de muita pressão, né, por parte das forças políticas, né, de determinados segmentos sociais. Então, Getúlio Vargas vivia num turbilhão ali de sensações, de emoções, né? Muitas situações ele não tinha mais como resolver na base da força, né, na base de uma canetada, como antes ele tinha poder para isso, né? Então agora ele tinha que conviver com essa oposição, com essa pressão, com a crítica, né? E as decisões acabam se tornando cada vez mais acaloradas, né, até que o ponto, digamos assim, o limiar de toda essa tensão acontece em agosto de 54, quando o Carlos Lacerda vai sofrer um atentado. Tá? Ele vai sofrer um atentado à bala. Na época ele estava chegando na sua casa, sua residência, na Rua Toneleiro, né, por isso que o fato ficou conhecido como o atentado da Toneleiro, né, e esse atentado ele é frustrado, né, porque o Lacerda ele é atingido no pé, né, quem acaba sendo atingido por tiros, né, desse atirador anônimo aí, né, depois se descobre quem é, mas esse atirador ele erra o alvo, né, ao invés de acertar o Lacerda, ele acerta o Major Rubens Vaz, né, um oficial da aeronáutica que fazia a proteção do Lacerda. Esse major vem a óbito, né, agravando ainda mais a situação. O Lacerda, como eu falei, ele foi atingido no pé, né, então alguns historiadores, alguns estudiosos do período falam que isso foi meio que uma armação, ele nem foi atingido nada, mas para causar comoção ele simulou, né, esse ferimento, né. Em todo caso, a aeronáutica estabeleceu criou toda uma comissão para investigar esse inquérito, uma comissão em paralelo, né, que ficou conhecida, a famosíssima República do Galeão, porque se estabeleceram no aeroporto do Galeão, né, a base da aeronáutica para fazer essas investigações, e essas investigações levaram à contratação desse pistoleiro, né, a figura do Gregório Fortunato. Quem é o Gregório Fortunato? O Gregório Fortunato era o chefe da guarda pessoal do Getúlio Vargas. Ele convivia com Vargas há anos, né, era um homem de confiança, né, recebia funções de confiança, era chamado de o Anjo Negro. Ele era o guarda-costas e também amigo pessoal do Vargas. Né. Há diferentes interpretações, né, alguns historiadores vão afirmar categoricamente que Getúlio Vargas não sabia, né, isso daí foi feito pelo Gregório e alguns aliados, porque viam o desespero do Getúlio diante das acusações, diante da crítica, e sabiam que tudo vinha principalmente ali do Carlos Lacerda, então decidiram por si só eliminar essa oposição, né? E o Vargas não sabiam disso. Outros estudiosos vão dizer que obviamente ele sabia e ele não iria revelar isso, né? Ele deixou que essa responsabilidade caísse toda em cima do Gregório Fortunato, e enfim, isso é talvez nunca a gente vá saber, né, se o Vargas sabia ou não sabia. O fato é que na época, naquele contexto, isso foi muito forte,
né? Isso pesou muito contra o Vargas, né? Fazendo com que diversos setores retirassem o apoio que davam a ele, né? Dizendo assim, poxa, agora você ameaçou de morte através de um atentado alguém da imprensa, né? Agora foi longe demais, é melhor você renunciar. Tanto que um grupo de coronéis do Exército, né, encaminhou um manifesto ao Vargas exigindo sua renúncia. O próprio vice-presidente dele, o Café Filho, né, propõe ao Vargas que ele renuncie, né, e o Vargas decide não renunciar. E ele fala assim, olha, daqui do Catete, né, que era a sede do governo na época, daqui do Catete eu só saio morto. E foi o que aconteceu. Na noite de 24 de agosto de 1954, né, o Getúlio Vargas disparou contra o próprio coração, né, um tiro que levou à morte, né, e essa morte, né, do Vargas, né, ela causa uma comoção, né, nacional. Então, uma grande aglomeração de pessoas no seu velório, os ânimos à flor da pele, pessoas culpando, né, principalmente o Lacerda, né, invadindo as sedes dos partidos de oposição a Vargas. Enfim, essa comoção geral, essa movimentação nacional que aconteceu após o suicídio do Vargas, faz com que setores que tinham interesse em tomar o poder naquele contexto, né, recuassem, né? Tanto que muitos falam, né, de que com o suicídio de Vargas se evitou ou pelo menos se adiou um golpe militar que estava pronto para acontecer, né? Isso vai acontecer, mas dali 10 anos, né, apenas em 1964. Daqui então, após a morte do Vargas, assume o vice, né, o Café Filho, que em não chega nem um ano de mandato, ele pede o afastamento, alegando questões de saúde, e a partir desse desligamento, o poder fica nas mãos do Carlos Luz, né, que era um opositor também do Vargas, e que nesse meio tempo aconteceram as eleições. O vencedor das eleições foi um aliado ali do Vargas, o Juscelino Kubitschek, e então se falava, né, de que os militares iriam impedir a posse do Juscelino, né, e impedir ele de assumir o poder e iam dar um golpe. Né? Então, diante dessa ameaça, com o apoio, inclusive, do então presidente, né, o Carlos Luz, que foi o presidente com o menor mandato da história da nossa República, ele governou apenas por 3 dias, né, o ministro da Guerra, o Marechal Henrique Lott, dá aquilo que a gente chama de um golpe branco, tá? Ou um golpe preventivo, né? Ele derruba o Carlos Luz, né, presidente da Câmara, e coloca como presidente, até a posse do Juscelino, o Nereu Ramos, que era presidente do Senado na ocasião. Então, aí, um período de menos de um ano, aí, o Brasil teve 3 presidentes, né, até que em 1961, Juscelino Kubitschek, então, assume o governo do Brasil, né, e prossegue, né, com essa política, né, de defesa da indústria nacional, essa ideologia nacionalista, né, que foi iniciada ali pelo Vargas. Ok? Espero que tenham entendido. Valeu, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.